2 Crônicas, capítulo 18. Vamos ler ali só o verso 12 e 13. Nós vamos discorrer aí um pouco sobre esse capítulo. É um capítulo, irmãos, que me chamou muito a atenção semana passada. Para quem não sabe, nós temos o grupo de homens da igreja e nós temos ali um plano de leitura anual, né, da Bíblia. Para você ter uma ideia, nós já estamos acabando, se não me falha a memória, falta três livros só, 3 ou 4 livros para a gente encerrar o Antigo Testamento, são 39 livros, e já vamos começar o Novo Testamento. Não sei como que está, né? Como que vocês estão nessa trajetória, né? Nessa jornada de leitura. Poucos irmãos aí mencionam a respeito, mas a semana passada nós estávamos lendo 2 Crônicas, e esse texto me chamou muito a atenção. E essa semana nós estamos lendo Ezequiel. E quando eu me deparei com esse texto, assim, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu falei, me deu essa mensagem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. O texto diz assim: enquanto o mensageiro foi buscar Micaías, enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo vitória ao rei. Concorde com eles também e seja favorável às suas palavras. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que meu Deus ordenar. Eu acho que só o teor aqui da leitura, né, já dá para ter um pouco de noção do que está acontecendo aqui. Mas esperamos em Deus que o Espírito Santo fale ao nosso coração essa manhã, e que a gente possa entender o que Ele tem para nós hoje. Essa passagem é um espelho, irmão, da nossa realidade nos dias de hoje. Se a gente for olhar aqui em comparação, a gente vive uma realidade hoje onde a pressão, né, há uma pressão muito grande, né, para se agradar, né, para se fazer aquilo que é bom, né, para ser o bonzinho. Enfim, a gente tem aquele cuidado, né, de tentar não fazer nada que prejudique o outro, ser mais conveniente, né, e tem aqui assim, parece que nós temos esse desejo, né, de evitar confrontos, né, que pode, só que isso muitas vezes, irmãos, ele pode silenciar a voz da verdade, né, por isso que há um equilíbrio, nós precisamos ter um equilíbrio em tudo. Inclusive nisso, né? na conveniência, né? Nessa pressão para poder se agradar ao outro, enfim. E, às vezes, nós deixamos de ser verdadeiros, né? Para tentar ser mais favoráveis, né? Ou mais amigáveis. E esse cenário aqui, que se desenrola diante de nós, é uma trajetória fascinante, né? E eu quero destacar aqui 2 personagens, Josafá e Micaías. Micaías vai ser a cereja do bolo aqui, é ele que vai dar o destaque na mensagem de hoje, mas Josafá também tem uma atitude aqui que serve para nós como lição. O que está acontecendo aqui, irmãos, nesse contexto de 2 Crônicas, capítulo 18? É um cenário bem complexo, mas ele é fascinante para a gente entender aqui o contexto. Josafá foi um rei de Judá, né? E nesse contexto aqui em especial, ele está fazendo uma aliança perigosa com Acabe, um rei de Israel. Esse rei ele foi muito conhecido, né, pela sua idolatria, né, por ser um rei ímpio, por levar o povo, descambar o povo à idolatria, né, à apostasia da fé em Deus, o Deus verdadeiro de Israel. E ele está selando uma união aqui, essa amizade dele está sendo selada pela união, né, do casamento de seus filhos, né? E essa proposta aqui, na verdade, é meio que uma aliança de guerra, porque Acaz ele tem a pretensão de atacar Ramote-Gileade, conquistar essa região, né? E ele usa de estratégia aqui para poder, né, se aliar com Josafá, para que eles pudessem juntar forças e juntos batalhar. E é nesse contexto de uma aliança política aqui, de uma ambição humana que nós percebemos, que surge a figura de um homem chamado Micaías, um profeta, né, que ele se recusa a se curvar, né, diante dessas pressões, diante da maioria,
né, para falar algo que agradasse ao rei, mas ele não faz isso. Então, ao contrário disso, ele permanece na verdade. Ele se opõe a tudo isso, mesmo que isso podendo custar a sua vida, né, a sua liberdade e até a sua vida. E é essa mensagem que nós lemos aqui, do capítulo 18, verso 12 e 13. Mas agora vamos começar a fazer uma reflexão. Em um cenário, né, em um mundo que nós vivemos frequentemente, que valoriza muito essa popularidade, né, acima da integridade, o consenso acima da convicção, o conforto acima da verdade, a história de Micaías, ela ressoa para nós como um chamado de urgência em relação à igreja. Porque como nós, sendo servos de Deus, né, podemos manter a nossa fidelidade a essa verdade, mesmo quando ela é impopular, mesmo quando ela é confrontadora, mesmo quando ela nos coloca numa posição arriscada, desconfortável. Como que nós podemos ser a voz de Deus em meio a um coro de vozes que apenas buscam agradar aos homens e não ao Deus verdadeiro? 2 Crônicas 18 nos revela que a verdadeira fidelidade de Deus, ela exige coragem para falar a verdade. E independentemente das consequências que isso pode acarretar, ou a pressão que nós sofreremos, né, para que nós possamos agradar aos homens ao invés de Deus, porque às vezes não se trata de rudidez ou insensibilidade, mas é de priorizar aquilo que para nós tem muito valor, que é a verdade de Deus. Isso tem que ressaltar, tem que ressoar acima das outras vozes, independentemente do que pode acontecer. Porque nós precisamos confiar que a verdade de Deus ela é absoluta sobre todas as coisas. E que há um preço, irmãos, muito alto a se pagar por isso. Coisa que nem todo mundo quer pagar. Há um preço muito alto. Há um custo alto para viver a verdade de Deus. São poucos os que permanecem nessa verdade. São poucos os que não se vendem, os que não se corrompem. São poucos os que sofrem por essa verdade. São poucos os que falam o que realmente Deus quer falar. São poucos, porque a maioria se vendem. A maioria, elas recuam. Elas desistem. A maior parte se corrompe. A maioria fala o que as pessoas querem ouvir. A maioria pregam, falam aquilo que dá aplauso. Aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Vitória, triunfalismo, prosperidade, bênçãos, né? Vamos, uou, né? Pregam aquilo que gera glória, né? Sabe aquele glória a Deus que as pessoas estão acostumadas, né? Parece que isso é o combustível do pregador, né? A igreja dando glória, pulando, né? Eu não ouvi um glória. Ah, você não pegou essa daqui, né? Dá um glória aí. A gente olha essas pregações triunfalistas, né? É tudo assim, irmãos. Ah, você não entendeu. Eu não ouvi um glória. Mas será que esse glória ele está indo para Deus ou para os homens? Sendo assim, irmãos, o que deveria gerar glória na igreja atual deveria ser o mesmo que gerava glória no passado, que era o sofrimento, perseguição, rejeição, mártir. Glória a Deus era morrer por Jesus. Era entregar sua vida, custe o que custar. Mas será que é isso
que tem feito as pessoas dar glória hoje a Deus? Isso é peculiar de um servo verdadeiro. Um servo que fala o que o Deus quer falar, e não o que as pessoas querem ouvir. E para nós entendermos melhor tudo isso, nós vamos explorar alguns aspectos dessa narrativa que nós lemos aqui, a respeito do servo verdadeiro. Então, como que o servo verdadeiro, ele deve se comportar em meio a tudo isso? Como que ele deve viver, né? Como que ele deve se portar diante dessas opressões e dessa pressão por agradar, por falar aquilo que é bom, né? que é leve? Em primeiro lugar, o servo verdadeiro, ele age por compromisso e não por conveniência. Josafá, rei de Judá, a maior parte da sua trajetória, ele foi conhecido por ser um rei bom. Ele foi elogiado pela sua fidelidade a Deus. Ele fez muitas coisas, muitas revoluções durante o seu reinado. Ele derrubou altares de deuses idólatras, poste-ídolos. Ele fez um limpo ali, uma varredura, né, de altares pagãos, enfim. Voltou a instruir a lei de Deus em meio ao povo. Buscou a Deus em momentos de crise. No entanto, nós vemos aqui um deslize significativo em sua conduta. Ele estabelece uma aliança matrimonial com Acabe, o rei de Israel. Um homem que a Bíblia descreve tendo como feito coisas más aos olhos de Deus. Conforme está escrito lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 30 e 33, né? Ali vai falar a respeito da posição, da postura desse homem como rei. E essa aliança, ela é selada por esse casamento, né, entre o filho de Josafá com a filha de Acabe. Embora isso pudesse soar, né, politicamente vantajoso para eles, mas espiritualmente era desastroso. Porque a conveniência política e pacífica aqui era tudo o que Deus abominava. E Acabe então aprova, né, ele aprova Josafá aprova essa união, né, essa amizade, e ele Acabe aproveita essa brecha, né, essa deixa, e aí ele propõe uma campanha militar para poder invadir Ramote-Gileade. E a resposta de Josafá, ela é reveladora em relação ao que se conhecia dele, de quem ele era. E olha a resposta dele: eu sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, iremos contigo à guerra. Essa declaração, embora pareça um gesto de lealdade, mas revela aqui para nós uma perigosa complacência com a impiedade de Acabe. Josafá, um rei que era temente a Deus, agora se igualando a um rei idólatra, colocando em risco a sua integridade, o seu reino. Isso soa familiar para nós, irmãos, essa questão dessa conveniência, né? Josafá poderia ter se portado de uma outra forma, poderia ter rejeitado, né, essa unidade militar. Mas não, ele fala sim por conveniência. Agora é parente, né? Vamos almoçar de domingo, né? Vamos sentar à mesa. Não tem como eu falar não. Não, vamos lá. Não, estou contigo. Meu povo é seu povo. Vamos nessa, estamos juntos. E aí, irmãos, olhando para tudo isso, quantas vezes em nossas próprias vidas somos tentados a fazer alianças por conveniência, comprometendo os nossos princípios e os nossos valores? Por conveniência. Porque a pressão social, ela busca essa aceitação, o desejo de sucesso profissional, financeiro, ou até mesmo a simples vontade de evitar conflitos. Sabe, aquele cara muito pacífico, aquela pessoa muito pacífica demais, ela evita conflito. Tudo isso, irmãos, pode nos levar a associar com pessoas ou situações que nos afastam da vontade de Deus. Podemos nos ver em ambientes onde a verdade ela é relativizada.
Tudo é relativo. Depende do ponto de vista. Onde a ética cristã, moral, ela é questionada. Onde o compromisso com Deus é visto como um obstáculo. Então, às vezes, as pessoas fazem o quê? Elas negam a sua identidade em Cristo por conveniência. Cara, eu não posso. Porque se eu falar que eu sou cristão ali, pode dar ruim. As pessoas podem me rejeitar. Eu posso perder meu cargo. Eu posso ser mal visto. Ou não ser benquisto naquele lugar. E as pessoas fazem o quê? Elas omitem quem elas são em Deus. Ou se são por conveniência. E é isso que nós vemos aqui nesse cenário. E nesse momento, né, de uma voz, da voz da conveniência, sussurra para nós assim, não, eu sou como tu. E aí a gente quebra princípios. A gente quebra valores, a gente deixa de ser quem nós somos, e aí a gente se transforma, né? E aí a gente morfa, a gente deixa de ser cristão. Não, agora, não, eu sou, cara, sou contigo. O que você falar, está falado. Eu vou com você. Estamos nessa, vamos lá. Eu sou como tu, o meu povo é como o teu povo. Estamos juntos. Mas um servo verdadeiro de Deus, ele precisa discernir cuidadosamente essas alianças, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela nos adverte dos perigos dessas más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo escreveu que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Com quem que a gente está andando, né? Tinha um ditado popular, né? Quando eu era criança, minha mãe, cuidado com as suas amizades. Que anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. Já ouviu isso? Cuidado, irmãos. Quem tem sido as suas influências, né? Porque, de fato, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Nós vamos sendo influenciados por essas coisas que nos é conveniente. Não, eu não quero arrumar confusão. Eu não quero ser mal visto. Né? Então, eu prefiro ser neutro. Em Romanos capítulo 12, verso 2, 12, 2, é um texto bem conhecido, né? E não vos conformeis com este mundo, ou com este século. A NVI fala, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente que há em Cristo Jesus. Ué, Cristo não transformou a sua mente, o seu modo de agir, de pensar? Né? Você não passou por essa metamorfose? Hoje você é uma nova criatura em Cristo? Então, 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, é tudo é tudo. Então, a nossa conduta, agora, ela precisa ser diferente. Um servo de Deus, ele precisa mostrar essa diferença. Ele precisa ter peculiaridades que o mundo possa identificar. E não a gente se perder no meio da multidão. Entende? A verdade, ela é omitida por conveniência. E é o que nós vemos aqui. Josafá, apesar das suas boas intenções, aprendeu de maneira mais difícil que a conveniência, quando compromete a verdade, pode levar a consequências desastrosas. Porque é isso que acontece no final. Por isso, irmãos, o servo de Deus, ele precisa servir a Deus, não por conveniência, mas por compromisso, por fidelidade, por amor a Deus. Porque o servo verdadeiro, ele permanece com o Senhor. Até o fim, custe o que custar, independente do que podem pensar dele. Ele tem um compromisso com Deus. Ele tem uma aliança com Deus. E ele vai manter até o fim. Mesmo que isso não seja tão conveniente, mas ele vai manter por causa do compromisso. Então é assim, irmãos, que nós devemos nos portar como servos de Deus verdadeiro, vivendo e ficando com a verdade, assumindo esse compromisso. Amém? Em segundo lugar, um servo verdadeiro, ele fica com a verdade, não com a maioria. Josafá, apesar dessa aliança com Acabe, ele demonstra um
no fundo, ainda um resquício de temor, de discernimento espiritual. Irmãos, eu fiquei muitos anos fora da igreja, e eu, assim, isso é verdade. Quem já teve um encontro com Deus, por mais que se afasta muitas vezes da fé, mas lá no fundo, a gente tem um certo nível de temor, tá? Porque a gente é tão ruim, que eu falo assim, que a gente não presta nem para pecar mais, porque a gente não consegue. A gente não peca certinho, entendeu? Porque a gente fica com aquele resquício, né? Lá no fundo tem um temor. E quando eu estava fora da igreja, eu tinha limites para atuar no mundo. Então não era tudo. Tinha uns caras que eram mais loucos, né? Os caras não tinham freio. Os caras iam para cima. Mas no fundo eu sabia que eu tinha um limite. Porque eu já tinha me deparado com o Evangelho, com a verdade de Deus. E eu tinha esse temor. Cara, e por incrível que pareça, a minha mãe é viva, ela pode confirmar isso com vocês. Às vezes eu chegava em casa ruim, louco. Mas eu orava para dormir. Eu não deixava de orar. Então é verdade, irmãos. É a questão das crianças, né? Ensino a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não venha se desviar dele. Essas sementes, né? Tudo isso que é colocado na nossa vida, em dado momento, ela vai surtir, ela vai aparecer, ela vai brotar. E aqui nós percebemos que Josafá, ele tem, né, esse resquício de discernimento espiritual. Por mais que essa aliança, né, poderia levá-lo para longe de Deus e da verdade, mas ele insiste aqui em consultar um profeta antes de ir para essa guerra. Ele fala assim, não, vamos ver se é isso mesmo que Deus quer. Só que aí Acabe reúne 400 profetas, e a cena que segue é um espetáculo de bajulação e adulação. 400 profetas. Um após o outro, esses profetas proferem a mesma coisa. Eles dizem assim, sobe, porque Deus, isso aí está lá no verso 5. Sobe, porque Deus entregará Ramote de Gileade nas mãos do rei. Sobe, 400, imagina. A bajulação, né? Não, meu senhor, você vai... né, Deus está contigo, você vai ganhar essa guerra é nossa, pode subir. Irmãos, isso não soa familiar, esse tipo de interesse aqui? Não parece muito com os nossos dias atuais? Ou será que é só coincidência? Porque Deus, muitas vezes, é a voz da minoria, né, que vai contra tudo e contra todos. 400 profetas, 400, representam aquele que, por medo, por interesse, por falta de compromisso, mas prefere agradar homens do que a Deus. Típico de profetas que buscam aplausos, engajamento, e não honrar Deus. Josafá, contudo, ele não deixa se enganar. E é aqui que aparece esse resquício de discernimento. Ele fala assim, nossa, mas será que não tem ninguém ainda que fale em nome de Deus, né? E é interessante porque o verso 6, ele diz assim, não há ainda aqui algum profeta do Senhor que possamos consultar? E a sua pergunta é reveladora, né? Ela revela esse anseio, né, pela autenticidade da palavra. E aí, irmãos, quando a gente olha para isso, os nossos dias atuais, eles é parecido, porque nós somos constantemente bombardeados por mensagens que buscam nos agradar, trazer esse conforto, né? Essa bajulação, essa confirmação dos nossos desejos. Não é o desejo de Deus, isso não está no coração de Deus, estava no coração de Acabe. Mas quem ia ficar com a verdade contra o rei? Será que tem algum remanescente ainda, né? Porque dos 400, nenhum. Todos eles falaram unanimamente a mesma coisa. Sobe, vai, que Deus está contigo. Mas olhando para nós aqui hoje, irmãos, essas mensagens que buscam nos agradar, que buscam
conforto. Isso confirma os desejos do coração do homem, e não de Deus. Eis que te digo, cuidado, porque às vezes digo de mim mesmo, não é de Deus. E aí qualquer pessoa que tenha um mínimo de compreensão bíblica, um mínimo de conhecimento, de discernimento, vai perceber que tudo isso que acontece, tudo não, né? A maioria das coisas que acontecem por aí, irmãos, não faz sentido, é ridículo o que fazem com profecias aí fora. É ridículo. E a gente consegue perceber isso nitidamente, tendo um mínimo de consciência. E é óbvio que aquilo que não provém de Deus e vem de homens, isso não é profecia bíblica, é falso. Esse é falso profeta. Então, seja na mídia, nas redes sociais, ou até mesmo nas igrejas, que é uma forte tendência, né, a buscar essa popularidade, que o famoso homem de Deus, né, o que revela, vai lá que, nossa, o cara é tira e queda. Ele vai falar tudo o que você precisa. Ele vai acertar. A mensagem se torna diluída, irmãos. Sabe, a maioria dos pregadores e líderes, eles temem a impopularidade, a perda de seguidores, né? Eles evitam abordar certos temas que vão ser impopulares. Sabe, aqueles que confrontam o pecado, sabe, aqueles que... Porque Spurgeon falou isso, né? Que o verdadeiro evangelho é aquele que rasga a nossa alma, que faz a gente sentir vergonha de quem nós somos. É isso, porque quando a gente vem para a igreja, irmãos, e nós viemos com o coração aberto para Deus falar, assim, não, hoje eu vou ouvir a voz de Deus. Então não é o que você quer ouvir, não é o que eu quero ouvir, é o que Deus quer falar. Então se ele chegar aqui e falar, ele vai falar, e ele tem liberdade para isso. E nós não podemos ficar tristes com isso. Nós temos que dar glórias a Deus, porque há um Deus que fala em nosso meio. Então hoje as pessoas buscam não serem populares e omitem a verdade. Então não se confronta pecado, né? Porque tudo é uma bajulação. Aí eles diluem a mensagem, se adapta para ficar uma forma mais agradável, o público vibrar da glória a Deus, né? Faz tudo isso. E não proclama a verdade do Evangelho. Essa verdade que deve ser inegociável. Mas o perigo da profecia que agrada a homens é que ela nos afasta da verdadeira vontade de Deus, irmãos. Então você está ouvindo muitas vezes o que você quer ouvir, não é o que Deus quer falar. Por quê? Porque falsos profetas, homens que querem bajulação, que gostam de bajular, que não gostam de ir na contramão, que preferem a conveniência, que juntam-se com a maioria, ao invés de ficar com a verdade, falam essas profecias. Infelizmente, é a atualidade. Mas o servo verdadeiro, ele não busca aplausos de homens, mas ele busca a aprovação de Deus, irmãos, é diferente. Então o perigo dessas profecias que agradam os homens é que elas fogem da vontade de Deus, da verdadeira palavra de Deus. E tem muita gente sendo enganada. Infelizmente. É triste de ver. Porque quando a gente tem aquele impacto da fé, quando a gente, né, vem para Cristo, aonde você teve esse encontro? Quem são os seus mentores da fé? O que você está sendo... O que estão ensinando para você? E aí que é o perigo, irmãos, de quem está lá fora. O que eles estão aprendendo? Será que eles estão com a verdade ou com a maioria? E isso é muito triste, porque no final isso pode gerar frustração. E as pessoas não querem mais saber da igreja, de Deus, porque a culpa é de Deus. Que Deus falou, mas não falou. Quem falou foi o homem. Por isso, irmãos, o servo verdadeiro, ele tem essa postura diferente.
de ficar com a verdade ao invés da maioria. Não importa o que vão pensar de você. Fique com a verdade. Não fique com a maioria. Amém? Em terceiro e último lugar, para a gente finalizar, um servo verdadeiro, ele fala por Deus e não por homens. Chegamos aqui, irmãos, agora a um ponto central da nossa mensagem, onde a figura de Micaías, filho de Imlã, emerge aqui, como um farol de fidelidade em meio a essa escuridão de conveniência e falsidade, né? Venhamos e convenhamos. Quando Josafá insiste em ouvir um profeta do Senhor, Acabe reluta e menciona Micaías, mas a crítica, a gente já viu, né? Olha lá. O verso 7 diz assim, que Acabe responde, há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o bem, mas sempre o mal. Olha isso. E essa declaração de Acabe já nos revela a natureza de Micaías. Quem era Micaías? Era um cara na contramão. Ele não estava com a maioria, ele estava com a verdade. Ele não falava o que o rei queria ouvir, ele falava a verdade. E aí, olha só, esse cara, parece que ele sai do nada aqui, né? Realmente como um farol no meio dessa escuridão de falsidade e bajulação. Micaías aparece como um cara extremamente diferente dos outros 400 profetas. E ele não era um profeta que buscava agradar o homem ou quem quer que seja, né? Independente da consequência. Então, olha só, aí o contexto vai dizer que o rei então manda um mensageiro ir lá chamar esse Micaías. E é interessante que esse mensageiro, a hora que vai buscar Micaías, ele tenta persuadi-lo a falar o que os outros estavam falando. E o verso 12 diz assim, que esse mensageiro diz o seguinte, que é o texto que a gente leu lá no início. Veja, todos os profetas estão predizendo vitória para o rei. Concorde com eles também você e seja favorável às suas palavras. Então, olha, cuidado com o que você vai falar lá para o rei, porque está todo mundo falando que ele vai ganhar. Então, que as suas palavras sejam favoráveis. Coadunam. Fala o que eles estão falando. E essa é a tentação que muitos enfrentam. Inconformar-se com a maioria. Diluir a mensagem para ser aceito. Falar o que é bom aos ouvidos humanos dos homens, ao omitir a verdade. De omitir a verdade ao invés de falar a verdade de Deus. Mas a resposta de Micaías é um grito de coragem, irmãos, e fidelidade, porque ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o meu Deus ordenar. Verso 13. Micaías, corajosamente, ele fala o que Deus está falando, não é o que o rei quer ouvir. E o texto vai dizer que ele descreve, até uma visão celestial, porque o texto é longo, a gente não vai conseguir ler o capítulo todo, mas fala que ele descreve essa visão celestial onde Deus fala para ele que ele permite um espírito enganador que atue pela boca dos profetas para que levasse Acabe à ruína. E a profecia é clara e direta, o verso 16 a 22, Acabe será derrotado e morrerá. E essa mensagem é um contraste gritante em relação aos 400 profetas que demonstraram bajulação, falsidade, adulação. Em contrapartida, Micaías, um cara que demonstrou coragem e fidelidade, porque falou a verdade, mesmo que isso custou a sua liberdade e até mesmo correu risco de vida. Porque conforme os versos 23 a 26, ele é esbofeteado. A hora que ele fala, ele apanha, ele toma um tapa no rosto, ele é zombado, ele é lançado na prisão e a sua integridade em Deus permanece inabalável. Toca esse cara na prisão, vai viver a pão e água agora. Por quê? Porque falou que eles não queriam ouvir. Ficou com a verdade. Agora, por ser um servo verdadeiro de Deus, nos dias de hoje, muitas pessoas não querem pagar o preço, irmãos. Que é um preço para você ser verdadeiro diante de Deus.
E as pessoas não querem pagar. Por quê? Porque ser um servo verdadeiro de Deus hoje significa ser uma voz solitária. Porque quando todo mundo está falando uma coisa, o servo de Deus não está falando a mesma coisa. Isso significa ter coragem de falar a verdade, mesmo quando ela é impopular. Mesmo quando custe relacionamentos, posições, conforto. Porque em um mundo que busca o politicamente correto, que evita o confronto e que valoriza a tolerância acima da verdade, a mensagem de Micaías é um desafio direto para nós como igreja. Porque quantas vezes, irmãos, nós nos calamos diante da injustiça, do pecado, da falsidade, por medo de sermos rejeitados e criticados, ou até mesmo perseguidos. A gente se cala. Quantas vezes nós diluímos a mensagem do Evangelho para torná-la mais leve, palatável, sabe, comprometendo a sua essência, porque a gente não quer ser inconveniente. A fidelidade em Deus, ela exige que nós priorizemos a verdade dele acima da aprovação humana. Não importa o que os homens vão pensar. Se nós temos um compromisso com Deus, a verdade dele tem que prevalecer. Então nós estamos dispostos a falar a verdade que Deus quer que a gente fale, mesmo que isso signifique ir contra a maioria e contra todos. Estamos dispostos a pagar o preço por ser a voz profética num mundo em que profere mentiras agradáveis ao invés de verdades dolorosas? A coragem de Micaías nos fala muito a respeito do que é ser um servo verdadeiro. Ele nos ensina que a liberdade está na verdade de Deus e não na opinião dos homens. Não importa. Não importa. A palavra de Deus, mesmo impopular, ela sempre se cumpre, irmãos. Porque a fidelidade de Micaías, embora ele tenha sido levado à prisão, demonstrou a soberania de Deus ao cumprir-se o que ele falou com a morte de Acabe. Depois você lê com tempo o texto, porque é muito longo. Sendo assim, irmãos, o que nós podemos concluir com tudo isso? É que um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, né? Onde a conveniência muitas vezes supera essa verdade, onde há uma pressão para se conformar com o pecado, somos Micaías? Ou somos um dos 400 de Baal? Somos chamados a ser servos fiéis e verdadeiros, que não temem a impopularidade, que não se curvam às pressões, que não trocam a verdade de Deus por aplausos humanos, que vivemos assim, que nós vamos na contramão do mundo, não importa, que vamos sim ser boca de Deus, na voz profética que ecoa em meio a essa geração corrompida pelo pecado. Isso é ser um servo verdadeiro. E que possamos, como igreja, como indivíduos, ter a coragem de Micaías, irmãos. De não agir por conveniência, mas por compromisso a Deus. Se você tem um compromisso com Deus, haja pelo compromisso, não pela conveniência. Que fiquemos com a verdade, não com a maioria. E que continuemos falando o que Deus quer que nós falamos, não o que o povo quer ouvir. Que não sejamos influenciados por alianças perigosas que comprometam a nossa fé. Que não conformemos somente com a mensagem que agrada aos nossos ouvidos, mas que fale a verdade de Deus. Amém? Que nós tenhamos essa ousadia de proclamar essa verdade do Evangelho em amor, mas com autoridade, sabendo que o nosso compromisso ela é com a verdade de Deus e não com homens. Não importa. E que a recompensa por falar a verdade, ela é muito melhor, porque ela virá de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos como Micaías na nossa geração e vivermos como servos fiéis e verdadeiros para a glória do nome de Deus. Amém?